Olá, caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bate Furado. Estamos novamente aqui para mais uma gravação. Hoje, nosso episódio 139, vamos falar sobre o filme Uncharted Fora do Mapa, um filme lançado recentemente, agora no ano de 2022. Estamos presentes para falar sobre esta película. Eu, Dark Rising, o nosso querido Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, baitinhos. Olha aí, pessoal animado. Então, caro ouvinte, cara ouvinte, agradeço que você esteja nos ouvindo aqui. Gostaria de pedir, antes de começar o nosso episódio, para você nos seguir lá nas redes sociais. Nós temos um Instagram que a gente fica postando coisa. De vez em quando a gente posta algum trailer, alguma coisa, alguma novidade lá. Mas também temos o Facebook, né? Uma página do Facebook. Também temos Twitter. O Twitter a gente já faz dias que a gente não posta nada, mas vamos postar algum dia. E se você gosta do YouTube, você também pode ouvir nossos episódios lá pelo YouTube. Caso você não esteja ouvindo agora, você pode ir lá no YouTube, procurar por Bate Furado. Nós postamos nossos episódios lá, mas também nós colocamos algumas gameplays, algumas dicas, unboxings e várias outras cositas más. Lembrando que o nosso podcast, né, o Bate Furado, é um podcast sobre anime, jogos, filmes, séries, ciência, tecnologia, inteligência artificial, enfim, cultura geek e nerd, né? Então nós temos essa pegada geek e nerd. Se você ainda não conhece, você pode estar nos seguindo nas redes sociais, pode estar adicionando na sua plataforma, no seu agregador favorito para nos ouvir. Bem, o filme de hoje, Uncharted, eu vou logo avisando, vamos falar com muito spoiler aqui. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Porque, né, esse time aí que se reuniu aí, Fink e Thomas, não tá pra brincadeira. Pra quem não conhece também, né, o apelido do Fink é Spoiler Fink. E o nome é Fink. Aqui a gente bota pesado. Cuidado, rapaz, a barra aqui é pesada! Então, Uncharted, né, Fora do Mapa, é um filme que chegou aqui nos cinemas no dia 17 de fevereiro de 2022, né? Mês retrasado, já que estamos gravando aqui no mês de abril. E é um filme de ação e aventura norte-americano, dirigido por Ruben Fleischer e escrito por Art Marcum e Matt Holloway. E esse filme teve estreia nos cinemas, inclusive esses três aqui que estão gravando para você, caro ouvinte, foram ao cinema, os três. Nós três fomos ao cinema assistir esse filme aí, gostamos, né? Pelo menos aquela visão inicial que nós tivemos assistindo ao filme. E ele tem aproximadamente ali 1 hora e 56 minutos, né? Não é um filme assim tão longo. Antes esse filme poderia ser considerado longo, né? 1 hora e 56, quase 2 horas. Mas hoje em dia a gente já tem filme de 3 horas ou mais, então normalmente os filmes aí tem 2 horas e meia, não sei quanto, então a gente já vê um filme de 1 hora e 56 já acha que não é muita coisa. E assim, né? É um filme que serve como história de origem para o protagonista Nathan Drake, né, que é estrelado por Tom Holland. Então Tom Holland lá tirou, né, a sua roupa do Homem-Aranha, veio fazer esse outro filme aqui. E para quem não conhece ainda, né, Uncharted é uma série de jogos muito famosas, né, exclusivos aí da Sony. E esse filme ele serve como uma história de origem, né, para o protagonista lá dos jogos. Então Nathan Drake, ele já é adulto lá nos jogos e aqui ele é uma história mais original, onde ele é mais novo, né? E ao lado dele nós temos o Mark Wahlberg, né? Que revive ali, né? Que vive dentro dessa trama o futuro mentor do Nathan, que é o Victor Sullivan, né? Então, para quem já conhece os jogos, sabe que tem uma parceria grande ali, que eles são parceiros. E dentro do elenco nós também temos o Antônio Bandeiras, a Tati Gabrielle e a Sofia Taylor-Ali. Então, até o Antônio Bandeiras aí tá nesse filme, né? Um ator que é bem conhecido, um ator aí já das antigas. E assim, a sinopse oficial fala que é um filme baseado na série de videogame, né? Uma das séries mais vendidas e aclamadas pelas pessoas, pelos gamers, pelas gamers e pelos críticos e críticas. E apresenta ao público o jovem esperto Nathan Drake, que mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com seu sagaz parceiro Victor Sullivan, em uma aventura épica repleta de ação que se estende por todo o mundo.
Os dois partem em uma perigosa busca pelo maior tesouro nunca encontrado, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao paradeiro do irmão há muito perdido de Nathan. Então essa sinopse aí é a sinopse oficial, tá lá no site oficial, né? Apesar de eu achar que entrega algumas coisinhas, mas enfim, né? Nada que seja spoiler, porque esse filme também não tem nenhuma surpresa, assim, nenhuma virada muito grande de jogo, não. Lembrando aí, cara ouvinte, se você ainda não foi aos cinemas, né, você vai poder assistir esse filme no dia 27 de abril, porque ele vai chegar na plataforma de streaming HBO Max. E para quem gosta aí, quem curte, né, aquele cavalo lá do Anel Prístino, o Torrent, ele chega aí, depois de chegar nos streams, ele chega aí no Torrent muito rapidamente. A gente não recomenda isso, mas se você quiser pode, né, então... Tá, beleza, aqui ninguém tem nada contra também. E assim, lembrando que nós vamos aqui tecer alguns comentários sobre o filme, né? E depois dos nossos comentários a gente vai falar se gostou ou não, né? Eu já disse que gostaram e pronto, né? Mas enfim, a gente vai falar isso também. E aí no final a gente vai dar uma nota, tirar uma média aqui para os nossos filmes. A gente sempre dá uma nota para os filmes, né? Para séries, para as coisas que a gente fala aqui, dessa questão mais geek. E aí a gente vai dar uma média no final. Então... fique aí até o final para ver a nota. E se você já assistiu, seja bem-vindo aí novamente para revisitar este filme. Se você ainda não assistiu, bem-vindo pela primeira vez e vamos nessa. O que vocês acharam aí, Fink, Thomas, deste filme, Uncharted Fora do Mapa, com o Homem-Aranha, Tom Holland? É um filme bem bacana, né? Lembra muitos filmes aí de outras franquias, né? Que também tem a mesma pegada, né? A questão de busca de tesouros, né, de investigação. Eu gostei muito dessa parte do filme, né? Lembra muito aí a Lenda do Tesouro Perdido. Nós temos vários outros filmes nesse mesmo nicho aí que tem essa parte de tu investigar lugares que ainda não foram encontrados, né? Eu achei bacana, eles exploraram bem esse universo aí, colocando essa temática, né? O Uncharted já tem essa temática nos jogos, né? Não conheço muitos jogos, joguei uma vez só, aí achei legal o jogo, mas vendo o filme eu gostei de tudo que foi colocado ali, né? A preparação, né? A questão de como ele entende tanto da história, né? Não é só aquela questão de chegar lá e fazer a aventura, né? Tem todo um conhecimento aí, toda a investigação para se chegar de fato ao tesouro em si, né? E isso é interessante porque mostra muito até a questão de trabalho. Algumas artes que são encontradas justamente por conta disso, né? Esse rastreio arqueológico que é feito de artefatos, achei bem bacana mesmo. Eu também gostei do filme. Eu estava com um pouco o pé atrás, assim, porque eu acho que a gente já tem muitos exemplos de filmes que foram adaptados de jogos e deram errado, né? E não só jogos, animes também, né? E então já estava com um pouco receoso, mas eu acabei achando que foi um filme divertido. Foi aquele filme de ação, assim, que não tem realmente nada inovador, que nem o Dark Rising falou, não tem alguma reviravolta surpreendente, mas que foi divertido do começo ao fim. Teve seus momentos de piada, teve suas ações, teve várias coisas legais, e eles conseguiram fazer uma sinergia muito boa e fazer um filme bom, sem realmente precisar criar grandes inovações. Acho realmente que esse filme ele não tem muitas novidades, né? Mas ele, assim, apesar de ele trazer alguns temas que são antigos, que são batidos, né? Como o próprio Thomas coloca, né? Algumas referências aí, principalmente Indiana Jones, né? A gente pode pegar... tem várias referências aí, né? Mas eu acho que, assim, traz essa temática que já foi trabalhada muitas vezes, né? Mas dá uma renovada, né? Dá uma renovada nessa temática com outros olhares, outra percepção, uma jovialidade, né? Inclusive, esse é um filme que ele foi pensado aí há bastante tempo, né? Desde 2008 se pensa em fazer esse filme do Uncharted. E foram passando vários diretores, não deu certo, nunca saiu o filme. E inicialmente o Mark Wahlberg, ele era cotado para fazer o Drake, né? Então a gente vê aí o Nathan Drake seria já mais velho, já seria o Mark Wahlberg, né, que é um ator também que já é batido, já é bem conhecido, já tem uma idade mais avançada. E eu acho que como eles trouxeram essa versão mais nova, né, o Tom Holland, e também essa ideia de principiar, né, traz essa história inicial antes das histórias do videogame, acho que foi uma coisa que deu uma rejuvenescida mesmo numa temática que já é um pouco batida.
E assim, eu não esperava muito desse filme. Eu confesso que era um filme que eu queria assistir. Então, eu não joguei os jogos, né? Na verdade, eu joguei assim coisa de minutos, 10 minutos. Nunca joguei, nunca sentei para jogar esses jogos realmente, né? Já vi o jogo, já percebi que assim, são jogos bem construídos, bem feitos, né? Mas nunca sentei assim para zerar o jogo, para jogar uma quantidade de horas razoável. Então, eu não conheço bem a história. Mas o que me foi passado dentro do filme eu achei bem interessante, gostei. Também não foi um filme que me fez querer jogar os jogos, né? Eu acho que esses jogos eu já tive um tempo que eu pensei em jogá-los e tal, o gráfico é bem elaborado, né? Claro que cada jogo tem o seu tempo, e pro seu tempo são gráficos que eram bem elaborados. Então, não me fez querer ir atrás dos jogos e jogar, mas eu achei a história bacana e esperando até uma continuação desse filme, né? Então achei que ficou bem encaixado e mesmo para quem não conhece os jogos, ficou um filme que, assim, eu não esperava muito, então não é aquele filme que eu vou esperar Oscar, que é o filme do ano e tal, mas eu queria muito assistir por conta de ser um filme de jogos, né, e eu gostar de jogos, e assim, é um filme que acabou sendo muito engraçado. Eu fui pro cinema sem muita pretensão, não esperava muito do filme, apesar de querer assisti-lo, que inclusive fui ao cinema, né, cinema é caro, a gente não gasta dinheiro com qualquer filme hoje em dia. Então eu não tinha muita pretensão do filme, e achei ele um filme muito engraçado, achei que foi um bom entretenimento, né? Inclusive a minha namorada, ela também foi assistir, ela nem sabia que era de jogo e tal, e gostou do filme também, um filme que para você passar um tempo, para você assistir, ter um bom entretenimento, ele serve muito bem, né? Eu acho que é um filme consciente das suas limitações e que soube aproveitar isso bem. Então é um filme que eu gostei, que recomendo. E aí, só pra gente ir relembrando um pouco do filme, né? Eu acho que o começo do filme a gente tem aquele comecinho que é bem histórico, né? Porque mostra lá o começo, quando o Nathan era mais novo ainda, né? Quando ele era mais criança. Ele se encontra com o irmão dele. Ele tá lá com o irmão dele no orfanato. O irmão dele tá aprontando, né? Eles estão aprontando, na verdade, né? Fazendo um furto lá de algo importante. E eles são pegos, né? O irmão dele vai e foge. E fala que ele vai voltar pra buscar ele e acontece que não volta, né? E depois a gente vê mais na frente que o irmão dele chega a mandar carta pra ele, né? Mas nunca faz esse retorno pra buscar ele. E ali no começo ele é meio que bartender, né? E faz umas piruetas lá com a bebida. É bem invocado, né? O que vocês acharem desse comecinho? É um começo, né, situando a gente justamente nesses pontos que a gente falou, né, o interesse que ele tinha ali pela parte histórica de objetos, né, isso já vem desde da questão que até o irmão dele fala, né, a família dele era uma família de exploradores e tudo mais, o irmão dele vai embora, né, em busca de continuar esse legado de ser explorador, ele decide ficar ali, né, porque ele é menor, fica mais fácil de ele ser adotado, enquanto o irmão dele já era mais velho, né? Fica cada vez mais difícil de ser adotado. E eu achei interessante justamente isso, né? Nos localizando quem é ele, né? A sua origem, como é que ele começou aí essa parte de investigações, de conhecer tanto de peças e artefatos, né? Isso é interessante, né? Eu acho que todo bom personagem desenvolvido, ele precisa ter essa história para ver como é que começou, né? Eu acho interessante aí. E ali não mostra só ele sendo um bom bartender, né? Porque ele faz umas jogadas ali bem interessantes, e até animado, até quis fazer umas bebidas depois. Mas também como ele é muito bom roubando, né? Ele atrai uma cliente lá, brinca com ela, festa com ela. A mãozinha dela é ligeira. E rouba o bracelete dela, se não me engano. Mostrando já um pouco das capacidades dele, né? Já é uma parte que mostra, já dá ali uma noção geral do que vai ser, né, das habilidades dele e tal, que ele é bem esperto, né, faz esses furtos aí. E, assim, já aparece o Sully, né, que vai falar com ele e o Sully pega algo dele, né, então ele pega da mulher e depois o Sully pega, já mostrando ali que o Sully também entende das maracutaias, né. E é aquele... dos Paranauê. Manja dos Paranauê. E aquele lance meio clássico, assim, né? Eles se conhecem ali, não dão certo, meio que dão fica assim, um meio com o outro, se estranham ali, mas depois eles vão, aquele lance, né? E vão ficar amigos e tal. Também, mas até o final, assim, como eu já conhecia os jogos, né? Eu sabia que eles iam ser parceiros, né? Que não ia ter nenhuma traição, mas para quem não conhecia, em certos momentos, né?
ficava difícil de entender assim se o Sully ia trair ele, se o Sully tava enganando ele, né? Então, pra quem já conhece os jogos, já ficava mais claro que realmente o Sully tava escondendo alguma coisa ou outra, mas que ele era parceiro, né? Nessa E para quem parte eu achei interessante ali, achei muito parecido com o Alerta Vermelho, né? Se você não ouviu o podcast do Alerta Vermelho, nós fizemos sobre Alerta Vermelho, né? Eu achei muito interessante essa parte aí, só que não tem essa parte que a gente acabou de falar, né? E, assim como o Alerta Vermelho, isso também eu acho que é algo que representa um grande diferencial no filme e um ponto muito forte é justamente essa relação dos dois. Que no Alerta Vermelho é justamente a relação do Dwayne Johnson com o Ryan. Aí já é justamente essa relação entre o Nate e o Sully, né? Os dois acabam tendo essa relação bem interessante e com um pouco de piadas ali, um pouco de raiva e tudo mais. E vai se desenvolvendo essa amizade também ao longo do filme, né? E isso pra mim é um dos pontos mais altos do filme. Essa relação que começa justamente nesse momento ali de um roubando o outro, e depois o outro invadindo a casa do outro pra pegar o que queria. E eles estão bem discordantes um do outro ali, né? Um tá testando a habilidade do outro, né? Ver quem é o melhor. os dois tinham são bem cascudos, né? Tem aquele pé atrás, né? Então, como os dois são espertinhos, né? Manjam dos Paranauê, eles também acabam tendo essa desconfiança um do outro ali na hora que se conhecem, né? Apesar de que depois o Nathan dá um mole ali danado para a... Ih, rapaz. Agora eu não Chloe. lembro. Chloe. Oi? Chloe. Chloe, Então, depois o Nathan dá um mole ali pra Chloe, né? Que também é muito esperta dentro de todo esse contexto do filme. E aí, né, eles se desenrolam nisso, né? Como vocês já falaram aí, o Nathan acaba descobrindo, né, onde o Sully mora, vai lá e eles conversam e depois ali o Nathan acaba aceitando, né, aceitando a proposta do Sully e inclusive porque tem essa questão do irmão dele, né, que ele quer entender onde está o irmão dele, para onde foi parar o irmão dele. E aí, meio que nesse momento começa a jornada, né? Eles vão buscar aí esse maior tesouro nunca encontrado. E como o Thomas já bem frisou, né? Esse interesse grande do Drake por essas questões de tesouro, né? De achar essas pistas, de encontrar. Então ele tem um conhecimento grande. E o Sully busca ele justamente porque, né? Ele acreditava que ele tinha essa expertise, né? Já que o irmão dele falava dele, o irmão dele tinha esse conhecimento também. Então ele vai atrás do Drake justamente por essa ligação, né? Que o Sully já tinha anteriormente com o irmão dele, com o irmão do Drake. E aí nós somos apresentados a mais um personagem, né, que é justamente feito pelo Antônio Bandeiras aí, né, que é a família Moncada lá, né, que fala sobre essa questão de envolvendo esse tesouro aí, né, onde foi surgindo todos esses argumentos colocados aí, tanto é que ele investe muito pesado na parte da arqueologia justamente para encontrar esse tesouro, né, e aí a gente também é apresentado a ele aí, né, o Antônio Bandeiras também fazendo um excelente papel ali, achei bacana a atuação dele. O Antônio Bandeiras sempre é um cara descolado, né? De fazer os filmes assim. Eu achei bacana a atuação dele. Se colocando ali como esse vilão aí. Eu acho que esse vilão do Antônio Bandeiras poderia ter sido melhor, né? Até mesmo pela grandiosidade do ator, né? Antônio Bandeiras é realmente já um ator bem consolidado, né? Bem conhecido. Agora, antes de chegarmos ao Bandeiras, né? A gente tem a questão justamente do que o Nathan pede para fazer a missão, né? E dentre ali as coisas, ele pede um gato, né? E é engraçado essa parte, porque não tinha nada a ver, era só pra o Sully ficar com o gato, né? Que é um negócio que fica até o final do filme, tem alguma coisa com a ligação a esse fato. É interessante essa questão que lembra muito, né? Aquela parte do Guardiões da Galáxia, né? Onde o Rock, né, pede as coisas que precisa pra fugir da prisão e pede a perna mecânica do cara lá, né? É verdade. E o Rock tem isso, né? Depois ele sempre fica tentando roubar próteses dos outros. Inclusive ele queria comprar e depois roubar o braço do Soldado Invernal. É verdade. E o olho do Thor. Rapaz, que carinha espertinho, né?
Também temos aí a Braddock, né? Também se apresenta ali, né? Eu acho que já mostra um pouco aí que o Sully ele é bem antigo nesse ramo, né? Mostra aí que ele já tem várias pessoas aí no seu encalço. Mostra que ele tem muito tempo que trabalha nessas áreas de procura de artefatos, né? E aquela questão, né? É um mercado onde a confiança, a desconfiança e a confiança ali são linhas tênues, né? Então, mostra muito disso, né? Ele acaba ali tentando alertar o Tom ali, né? O Nathan Drake ali para não se envolver com ela, né? Que ela queria pegar as informações dele. Ele fica meio desconfiado, mesmo assim vai indo. E aí nós temos aí já a atuação deles ali já planejando esse plano aí de roubar, né? Um artefato para começar a jornada, que faz parte, no caso, de uma chave, né? Lá pra frente. Eu acho engraçado nessa parte, assim, porque eles vão lá fazer esse plano secreto deles e chega lá meio que não é tão secreto assim, né? Já são conhecidos. É claro que pra casa de leilão ali, beleza, mas já tinha ali o Moncada, né? A Braddock, já sabiam quem eles eram, que eles iam tramar alguma coisa. E mesmo assim, né, um momento também interessante, né, que eles conseguem fazer essas loucuras lá. E a parte que ele sai com o artefato, né, o Sully, até uma parte que tinha passado no trailer, né, que já tinha mostrado no trailer. E é bacana, né, porque o Nathan Drake mostra as habilidades dele ali, depois pula naqueles fios lá, naquelas luminárias, aquelas lâmpadas lá. Então, eles acabam que conseguem fugir dali, né? Meio que no estilo ali, Missão Impossível, né? Missão Possível no estilo comédia, assim, meio doida, né? Porque não foram nada sutis, né? É interessante também que o Sully pensa que já tinha ido embora, né? Que não ia conseguir, o Drake não ia acompanhar ele, e quando ele olha pro lado, ele tá lá dentro do carro com ele, né? Aí a gente ainda fica mais na dúvida, né? Será que o Sully tá de sacanagem mesmo? Será que ele quer ajudar mesmo? E aí depois eles vão, a parte que eles encontram com a Chloe Fraser, né? Que já é conhecida do Sully. E meio que o Nathan Drake ele fica tendo uma quedinha por ela. E ela já engana ele, já pega o artefato. E sai na carreira. E aí eles já começam ali também depois que eles começam a se entender, né? Eles já começam a... Se eu não me engano, essa outra atora, a Chloe, ela faz parte, né? Tem uma parte muito importante no jogo, se eu não me engano. E nós somos apresentados a ela, e ela tem uma grande desconfiança com o Sully, né? Então, acaba que já voltamos àquela outra parte, né? Da questão da confiança em si, né? De como fazer esse trabalho é perigoso. E eles começam já a desvendar aí a parte para encontrar, né? E eu acho interessante que eles vão ligando, né? Algumas informações aí, né? Algumas sacadas que o próprio Drake também tem, muitas sacadas que eu acho que é interessante. E uma das questões de o Sully ir atrás dele, eu acho que foi isso, que ele tem muitas sacadas da questão de como interpretar as dicas, né? Que são colocadas ali pela parte histórica, né? E ele acaba descobrindo ali que um dos artefatos poderia estar ali em uma das igrejas, né? Que fala que eles esconderiam ali em uma árvore, né? Que tem o sinal da árvore. E ele acaba descobrindo isso aí, né? Engraçado essa parte, né? Que eles começam na igreja, eles entram lá pelo túnel e saem numa rave. Vão do céu ao inferno, literalmente. Né? E tem justamente isso, porque na rave tá escrito lá inferno, realmente. Justamente, é o fim que é perspicaz. E é também interessante porque mostra muito dessas questões lá, né? De como as pessoas foram explorando. Então, tipo, aquilo era pra ser uma câmera escondida, mas com o desenvolvimento da cidade acabou se tornando conhecido, né? E o pessoal acabou fazendo festa lá. E nos mostra também, tipo, é até meio surpreendente, às vezes, ter coisas escondidas debaixo dessas cidades, mas ainda ter coisas escondidas, mas ao mesmo tempo não é tão surpreendente porque tem várias cidades que tem muitas coisas por baixo delas, né? Que as pessoas acabam descobrindo com o tempo, quando estão fazendo construções e tudo mais. Verdade. E aí a gente vê também a perseguição ali, né? Eles estavam ali na câmera meio que quase morrendo, né? E o Sully ali tava lutando com a Braddock, então eles estavam bem aperreados ali, né? Esse momento foi tenso, né? Foi tenso porque a Braddock luta pra caramba, senta a porrada em todo mundo.
E o Sully teve que aguentar o rojão ali. O negócio foi tenso. A bicha é brava. Mas ele conseguiu lá salvar eles. E assim, foi meio. Assim, essa descoberta deles, né? Não é tão assim uma. Talvez nos jogos seja mais interessante, né? Você tem essa descoberta, essa questão de descobrir as coisas, os objetivos e desvendando e tal. Ali foi mais uma coisa meio linear, né? Eles foram seguindo ali. Claro que, como acho que o Fink falou, o Thomas falou, a gente tem a questão do Drake já desvendando algumas coisas, né? Inteligente e tal. Mas é uma coisa assim que eles vão indo ali, vão seguindo, né? Eu acho que essa coisa de ter coisas escondidas assim com muito tempo, né? Isso mostra como é complicado, né? Porque realmente, se a gente achasse um mapa hoje de alguma coisa que foi escondida há tanto tempo, poderia ter sido já destruído, né? Poderia ter sido já achado e ninguém modificado. sabe, Alguém achou e não sabia o que era, jogou fora. Aí é triste. Então ficou meio assim, né? Quando eles estão lá no negócio sério, lá na igreja, e depois sai na rave, ficou meio assim, caraca, velho, que negócio é esse, né? Aí eles vão por baixo e o Sully vai por cima, né? Até que eles chegam lá naquele lugar onde tem uns potes enormes lá, né? Aí eles encontram uma dica lá, né? Mas aí a Braddock acaba passando a perna neles, né? Pega a dica. Pega o mapa, vai embora e se junta ao Moncada, né? Então, nós, nesse momento, a gente já sabia ali que o Moncada tinha contratado a Braddock, né? E aí, depois dessa passada de perna que a Chloe Fraser faz neles, eles descobrem que ela se juntou ao Moncada, né? Então, a gente fica meio assim, poxa vida, né? Pra que isso, né? A gente sabia que ela poderia querer passar a perna mesmo, né? Que todo mundo ali tava desconfiado um do outro, mas a gente até esse momento não acreditava que ela se unia ao Moncada, né? Que era o super vilão até aquele momento. Então, foi meio que, digamos assim, decepcionante, né? Já que ela tava meio que se encaminhando para ser um par amoroso ali com o Drake, né? Meio que o Drake tava meio apaixonite ali. E ela não só traiu eles, como foi e se juntou ao Moncada. Então, é um cara que tem a família rica, tinha muito dinheiro. E, claro, esse dinheiro dele é o suporte, né? Pra poder achar esse tesouro aí, né? Aí nós chegamos num ponto interessante, né? Porque desde o começo do filme eu fiquei intrigado com relação à parte do começo, né? Que o início justamente entra nessa parte, né? Quando o filme começa, eles estão no avião, né? Ele tá caindo no ar. Fica, cara, como é que chegou a esse ponto, né? E aí é justamente quando eles estão nesse avião que eles acabam que conseguindo entrar nesse avião, né? Que eles estão indo pro lugar onde tá marcado no mapa. E eles acabam ali sendo descobertos, e aí rola uma treta da batalha deles, da luta, então eles vão caindo em uma queda livre, né, e acabam entrando dentro do carro para tentar sobreviver ali à queda, e vai no paraquedas. As cenas de ações ficaram bem bacanas. Pois é bacana, e é uma coisa que tem nos jogos, né, essa parte aí, eles fizeram muito bem feita, e foi uma ação de marketing, assim, muito grande, porque é uma das coisas que aparecia no trailer, mas eu não tenho certeza, né? Mas, assim, aparentemente, eles liberaram essa cena muito antecipadamente, né? Então, saiu nas redes sociais, saiu a divulgação dessa cena. E, assim, se eu não me engano, tinha uns 3... justamente aquela cena do início, né? A cena do início todinha, completa, ela já tinha vazado antes, né? E aí, é uma cena... que é uma parte que é meio clímax do filme. Só que no filme, no caso, é uma cena que já tinha vazado. Eu acho que por isso até eles vazaram. Foi uma questão de marketing, eu acredito. Não pesquisei sobre isso. Mas, assim, é uma cena que já inicia o filme. Então, apesar de já ter sido vazada, de todo mundo ter visto, tá lá no início, né? No iniciozinho do filme. Não é uma coisa que vai prejudicar por já ter sido vazado, né? Inclusive, eu tinha visto isso, eu não divulguei nos canais do Bate Furado, porque pra mim tava aparecendo um spoiler. Eu falei, caraca, tem uma cena todinha aqui, será que eu divulgo isso? Não, tá aparecendo mais spoiler. A gente tem, né, tirando o fim, que é claro, ou essa ideia de não dar spoiler, né? E, assim, apesar de tudo, foi marketing, é uma cena muito bacana, já tinha sido vazada, mas depois, quando você tá no meio do filme, que chega essa parte do clímax, eles mostram em outras visões, né? Mostram outros a partir de outras câmeras, então, mesmo assim, também ficou muito interessante. Também, anteriormente, não tinha vazado a parte
de como ele caía, né? Porque fica essa ideia, né? Você começa a assistir o filme ali, ele tá caindo de lá e fala, vai sobreviver a isso? Como é que vai? Caiu sem paraquedas, mano. O que vai acontecer aí? Fizeram esse marketing antecipado, mas não atrapalhou a dinâmica do filme. E aí, vocês gostaram deles jogar os carrões ali pelo avião? Ah, cara, filme de negócio de investigação, assim, que envolve tesouro, e que tesouros não são perdidos, não é filme, né? Então, tem que ter isso, né? A gente viu lá no Alerta Vermelho também algo similar, então tem que ter. Assim, eu acho que o único plot twist que a gente pode dizer desse filme assim, que normalmente não acontece nos filmes, né? É do vilão morrer tão cedo. E aí, nesse momento do avião, antes de abrir essa comporta aí de todo mundo sair bolando pra fora, a Braddock acaba matando o Moncada, né? Então, é uma coisa meio louca mesmo. É meio inesperada, né? Isso aí é um vilão que não era muito forte, né? Que não dava aí eu vejo que por isso que ele tava tão desgostoso de fazer esse vilão aí. Era pra ser o vilão máximo, mas acaba morrendo antes do fim, que é uma coisa difícil de acontecer nesses tipos de filme, né? Uma coisa me lembrou muito aquele russo lá do Alerta Vermelho. E isso faz a Chloe repensar, né, a parceria ali com eles. Verdade. Se o vilão morreu, o chefão morreu, ela, que era só uma subordinada, que ainda entrou meio fazendo uma briga com a mulher que matou o chefão, tá com a vida no fio, né? Ela acaba roubando o mapa e indo embora. Então a gente tem essa reviravolta grande aí, né? Digamos assim. Não chegou a ser assim uma coisa espetacular, mas foi uma reviravolta que normalmente não acontece nos filmes, né? Porque o vilão fica até o final, e aí nós temos meio que uma troca de vilões, né? A Braddock sempre deu trabalho pra eles, mas não era a vilã-chefe, né? Digamos assim. E aí nós temos a troca de vilões, né? Inclusive a Braddock com certeza era, pelo que ela fez, o tanto que ela lutava, era uma melhor vilã do que o Santiago Moncada, né? Que era só mandar chuva e tinha o dinheiro. E aí eles conseguem, né? Cair de um avião sem paraquedas e sobreviver. E o Nathan Drake se separa do Sullivan, né? Que pertamente pega o paraquedas. O Sully pega o paraquedas. O Tom Holland fica sem paraquedas e ele se junta a Chloe Frazer, né? Eles acabam caindo lá, se agarrando num dos compartimentos lá. Eles conseguem sobreviver a essa queda do avião. E aí eles caem, conseguem chegar na ilha e ficam ali tentando desvendar, né? Ali é um momento o interessante é que onde eles caem ali é perto de um resort 200 estrelas, né? Porque, rapaz, até parece que eles estavam chegando... Não foi ruim não, essa queda aí foi boa. Ainda mais pro Nathan, que usou que usou lá os documentos do Sullivan, né? Ganhou a passagem. Usou o cartão do Sullivan. E aí eles chegam lá, né? E é outro momento que a Chloe e o Nathan se aproximam e tal. A gente sempre fica naquela dúvida, né? Porque a Chloe já enganou eles uma vez. E aí o Nathan fica ali tentando desvendar as coisas, né? Pelos cartões que o irmão dele mandou pra ele e tal. E aí ele acaba descobrindo, né? O paradeiro do tesouro. Sozinho ali, raciocinando, pensando ali, ele acaba descobrindo o paradeiro. Tem uma mini reviravolta ali, né? Porque ele descobre e faz a anotação da localização e deixa ali em cima e vai dormir. E aí no outro dia a Chloe acorda, vê a anotação, né? Ao invés de esperar ele ou acordar ele, pega a anotação da localização e se manda, traindo ele novamente. E só que aí foi a reviravolta justamente. Dessa vez ele tinha sido esperto, né? Ele passou uma localização errada pra ela e depois ele vai sozinho atrás da localização certa. Ali, na verdade, parecia como se ele estivesse testando ela, né? Verdade. Ele poderia ou não confiar nela. Fez o teste, ela não passou e se lascou. E aí ele acaba descobrindo onde é que tá os benditos navios, né? Então aí chega na outra... Acho que depois dessa queda do avião, essa é a parte mais de ação que existe, né? Porque tem de tudo. Realmente tem de tudo, né? E assim, é uma parte em que ele chega lá nos navios e depois todo mundo chega lá, né? Menos a Chloe, né? Que foi para outro lugar distante, mas todo mundo consegue se encontrar lá.
e realmente eles acharam os tesouros. Assim, fiquei pensando o que poderia acontecer ali. Normalmente eles estavam sem armas e tal, e depois chega a Braddock junto com o pessoal dela, e eles se escondem, né? E ela já traz 2 helicópteros lá e já sobe os navios. E tipo assim, mano, é guerra de navio no céu voando, caraca, parece que eu não esperava, foi ao extremo mesmo aí a criatividade. Até usando canhão. Até usando canhão, né? Se eu não me engano, salvo engano, isso eu não posso ter certeza, mas eu acho que tem algo parecido também nos jogos, né? Mas não tenho certeza. Só que é bem, bem louco mesmo, né? Saem ali dentro dos navios e sendo levados pelos helicópteros. E, rapaz, é uma coisa, uma luta muito doida, né? Porque a gente já viu guerra entre os piratas ali, né? O pirata chega lá no navio do protagonista, da protagonista, mas, assim, 2 voando, foi a primeira vez. Não lembro de ter visto isso antes, não. Foi uma deixa aí pra próximo Piratas do Caribe, hein? É. Ali também tem justamente a questão do Sullivan conseguindo encontrar o Nate justamente pelo aplicativo, né, de rastreio que eles estavam usando antes. E até tem uma piadinha que eles fazem lá, porque o Nate reclama do Sullivan que ele deixa o aplicativo todo aberto. Enquanto o aplicativo aberto, ele brinca lá, né? Uhum. E depois, graças a ele deixar esse aplicativo aberto, que aí ele conseguiu rastrear o Nate, porque ele tinha deixado o aplicativo do GPS ligado quando eles estavam pesquisando o céu e o inferno, né? Uhum. Verdade. Aí só assim que ele conseguiu encontrar o Nathan. Aí nessa brincadeira toda, né, tivemos muita ação, muita porrada, pancadaria, bombas, caramba, luta de espada, tiro. Então, conforme vai passando o filme, o Nathan vai ficando mais característico, né, vai se parecendo mais, se assemelhando mais ao personagem dos jogos. Então, ele vai ficando bem, vai colocando coisas ali, arma, tudo, o coldre, e vai se aproximando muito àquele personagem dos jogos, né? Mostrando que é um personagem que é novo e ele vai, né, seguir aquelas ideias, seguir aquela tendência dos jogos, né? E é bem impressionante essa luta no ar. Inclusive, é ali nessa luta ali no ar que ele acaba batendo no bandido, achando legal os códigos que ele usa e pegando pra ele, né? Que são os códigos famosos nos jogos, que basicamente em todos os jogos ele tá usando basicamente aquele coletezinho lá pra usar suas armas. É bem bacana. E aí eles conseguem, né, vencer a batalha. A Braddock cai lá na água e depois o navio cai em cima dela. Um dos navios já bate num dos penhascos lá, numa das montanhas. E depois o outro cai. Então o Nathan e o Sullivan conseguem sair no helicóptero. E os navios, né, com o tesouro ficou para trás. Conseguem ainda pegar uma mochila. Ali ainda tem a mochila cai, mas ele chega com o bolso cheio. Ali tem um momento importante justamente nessa relação do Nathan com o Sully, porque a Braddock tá pegando o Nathan e parece que ela vai cair com ele, né? E o Sully sacrifica uma mochila que ele carregava cheio de ouro, ele joga nela pra que ela largue o Nathan. Verdade. Assim salvando o Nathan, né? Verdade. Então, tem outro ponto. Parecia, tipo, se importar simplesmente com o ouro, e ali ele se importou, demonstrou que ele se importava mais com o Nathan do que com o ouro, criando uma nova amizade. E o interessante dessa parte que a gente não mencionou, que eu acho que é importante também, é justamente isso, né? Depois de toda essa caça ao tesouro deles, né? O Sully acaba dizendo que vai falar pra ele o que foi aconteceu com o irmão dele, e ele acaba falando que ele já tinha morrido, né? E aí ele descobre que o cara só tava usando ele, né? E aí foi um grande ponto aí onde ele já tava meio que nem aí pro Sully, né? O Drake. E com essa ação dele aí, acaba que fortalecendo essa amizade deles, né? Eu só acho que essa história do irmão dele ficou meio mal contada, né? Acho que ele não viu realmente o irmão dele sendo morto, mas ele interpretou diante das circunstâncias de que o irmão dele morreu. Então eu acho que isso... Isso fica meio óbvio porque tem na cena pós-crédito o irmão dele vivo lá preso, né? Mostra isso aí, eu não lembro disso. Isso, a gente ia falar dos pós-créditos. 2 pós-créditos que aparecem. Primeiro pós-crédito aparece eles lá num bar, né? Onde ele tá até com um bigodinho lá. Que aí vai ficar muito parecendo no filme, porque nos jogos o Sully tem um bigodinho daquele lá. E eles fazem até uma piada lá, e eles acabam saindo correndo, que aí entra, se eu não me engano, é um Uncharted 3, que começa naquela parte lá,
Eles vão descendo uma ladeira dentro de um carro e tiro comendo e eles dois se desviando. E depois mostra justamente essa parte que o Fink está mencionando aí do irmão dele preso. Não está morto, está preso. Em um gulag. Gulag, verdade. Eu não lembrava mais dessa parte, não. Bem, então eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente pode aí fazer as considerações finais e já dar nota. Eu vou fazer logo as considerações, dizer que eu gostei do filme, que não era o filme que eu esperava, que fosse bom, mas que pra mim foi engraçado, foi um bom entretenimento. Não é aquele filme do Oscar, não é aquele filme que eu vou dar nota 10, mas é um filme que eu gostei de ter ido assistir, que foi bacana, que dentro das pretensões dele, para o que se espera dele, eu acho que foi bom. Então eu vou dar nota 7. E para quem ainda não assistiu, mas já nos ouviu, eu recomendo que assista. Um filme bacana, né? Foi muito bom e feliz na sua proposta, né? De trazer tanto ação, aventura e principalmente muita alegria. Gostei muito aí dessa química que rolou entre o Tom Holland e o Mark Wahlberg, né? Eu acho que ficou boa a química dos dois ali no filme. Eu achei interessante, quero ver isso mais pra frente. Eu acho que justamente essa troca dele, do Mark, sendo o Sully, que o Sully é mais, né, de idade, vai caber muito bem mais pra frente, pra continuação dessa série aí, em caso se virar série de filmes, né, que já deixaram todos os ganchos pra isso. Gostei muito de todas as piadas, as brincadeiras que rolaram, das partes sérias, e, né, e algumas reviravoltas assim que não foram do jeito que a gente esperava, mas existiram, né, achei interessante, e a minha nota é 7,5. Eu gostei dos filmes, do filme. Também gostei do filme. Como eu falei, essa é um dos pontos principais dessa relação entre os dois ali, entre Nate e Sully, e é um dos grandes destaques, assim. E me preocupa um pouco com o futuro da série, justamente porque o Tom Holland tem uma cara muito novinha, né? Então, não sei quando passar, né? Quanto tempo vai demorar e se ele realmente vai conseguir envelhecer, porque ele tem essa aparência de ser mais jovem já, né? E assim, porque ao longo da série, dos jogos, o Nathan vai envelhecendo, né? E inclusive no último ele basicamente está se aposentando da atividade, não aposentando em idade, porque ele não é tão velho assim, mas já é mais velho, né? A gente tá lá para uns quase 50. E não sei se eles terão que trocar de personagem, de ator, ou se eles podem até fazer mais filmes, né? Que seria também uma coisa interessante de ser explorado, né? Mas foi uma série assim que, como o Ryzen falou, foi um filme assim que, como o Ryzen falou, a gente não esperava muita coisa, mas a gente esperava um pouco, né? Tanto é que a gente foi no cinema, mas tipo, a gente tava com o pé atrás e acabou achando bem divertido, bem legal. Tem cenas de ações boas e tem uma comédia divertida também. Não tem grandes reviravoltas, mas tem algumas pequenas reviravoltas ali que são interessantes. Justamente aquele momento dele de ele testar a Chloe, eu achei bem interessante, porque geralmente os principais são meio bestões e acabam fazendo tudo pelo amor, né? Sendo enganados várias vezes. Até o final, né? O final ali, desse primeiro pós-crédito, é justamente uma cena dos próximos jogos, então deixa a gente já pensando nesses próximos jogos, e tem justamente a mostra do irmão dele, pra gente ficar até interessado em saber realmente como é que vai ser e quando o Nate vai realmente descobrir e tentar salvar o irmão dele, ou se o irmão dele vai conseguir escapar. Nota. E a minha nota vai ser 7. Então, caro ouvinte, 7,5 mais 14 dá uma média de 7,16 a média. É um filme que ficou acima do 7, então filme que teoricamente gostamos, né? E tá próximo disso no IMDb, quando eu olhei tava 6,7, a nota do IMDb com 60 mil avaliações. Então nós ficamos próximos ali. Esse filme ele recebeu assim críticas mistas, né? Também conhecidas como críticas místicas. Recebeu assim críticas mistas, porque alguns falaram bem, outros falaram mal. Então eu vi assim 2 sites grandes, né? Um detonou, deu uma nota baixa, e outro falou mais ou menos e deu uma nota melhor. Já fiquei assim, parece que esse filme ou foi de amor ou foi de ódio. Mas é um filme meio termo, né? Mas tiveram algumas reações assim furiosas, que não gostaram e tal. Enfim, nós gostamos, isso que importa pra nós, né? Espero aí que importe pra você também, caro ouvinte. E não esqueça, né, de nos seguir lá nas redes sociais. Se você puder, faça uma doação lá pra nós no PicPay.
É só procurar lá no PicPay por Byte Furado, que vão ter lá os planos para você fazer a doação. E vamos deixar aí na descrição do episódio, né, os nossos links de referência, né, os lugares onde a gente leu alguma coisa, tipo Omelete, Adoro Cinema, que tem algumas críticas a algumas coisas, assim como vai ficar nossas notas, né, nossa avaliação e a nossa média. Então, se você gosta da gente do Byte Furado, divulgue aí para seus amigos, para suas amigas, e eu agradeço que você tenha ouvido até aqui. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Como deve ser. Sua vida seja longa e sua morte seja rápida. Bye, bye. Galera que ouve o Byte Furado, deixo um recado rápido para vocês, explicando como os nossos episódios chegam até cada um dos agregadores. Tudo funciona através do Anchor, se escreve Anchor. Ele é que distribui em várias plataformas e facilita muito o trabalho de quem quer começar um podcast, porque a plataforma Anchor é grátis, sem limite de tempo ou de episódios. Tem ferramenta que permite gravar, editar e publicar no celular ou PC. Depois o Anchor distribui para o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros. Você, ouvinte, pode começar um podcast e receber pelo trabalho, sem necessidade de audiência mínima. Basta divulgar o Anchor, como estou fazendo aqui nesse episódio. Tem tudo para começar em um só lugar. Então baixe o aplicativo gratuito Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Valeu, Byte Lovers!